Iniciando. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Belonice, presidente do Observatório Social do Brasil, e é um prazer imenso hoje estarmos conversando com a Juliana e com todo esse pessoal que se inscreveu. A Kênia também está aqui conosco. Então, eu gostaria de rapidamente falar para vocês o que é o nosso Observatório Social do Brasil. É uma entidade apartidária, sem fins lucrativos, e que nós temos uma experiência de 12 anos fazendo controle social. Nós somos especialistas, então, em prevenir a corrupção, né, através do monitoramento dos gastos públicos. Nós temos 150 unidades em 17 estados do Brasil. Temos mais de 3.500 voluntários que contribuíram através de monitoramento nas prefeituras municipais, de acompanhamento das licitações até a entrega, contribuíram em mais de 4 bilhões e 500 mil em economia para os cofres públicos. Nós temos também trabalhos com educação fiscal, onde nós ensinamos as crianças, né, o que é cidadania. Temos também o trabalho de contribuir para o ambiente, para que as empresas, né, que a gente tenha uma maior competitividade. Trabalhamos também com com os portais de transparência. Então, o pessoal, nós estamos já há muitos anos trabalhando com compliance, integridade. Além das nossas 150 unidades, nós temos também municipais, nós temos também um observatório estadual, né? Temos somente um ainda, mas o objetivo é irmos crescendo, né? Então, com essas parcerias que nós temos aí, como com a Juliana, né, que vai estar se apresentando hoje, e com o apoio desses 3.500 voluntários, a gente consegue fazer esse trabalho por todo o Brasil. Então, o nosso tema integridade, compliance, gestão de riscos, há 4 anos já fazem parte do nosso evento Pacto pelo Brasil. Então, é muito importante esse momento e vamos deixar a palavra, então, né? Vamos falar um pouquinho da campanha que nós temos e depois será com a Juliana. Muito bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos e muito obrigada, Juliana, pela tua presença, viu? Um excelente trabalho para todos. Depois nós conversamos nas perguntas contigo, Kênia. Então, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é a Kênia, do Observatório Social do Brasil. Nós estamos mais uma noite, né, aqui juntos para assistir um webinário especial que vai falar sobre o compliance nessa nova realidade que nós estamos vivendo depois da vinda do Covid, né, tudo que está acontecendo. A gente sabe que muita coisa está mudando, né, os trabalhos viraram home office, as reuniões viraram virtuais, na sua grande maioria, e nós estamos agora, né, trabalhando num outro caminho, e a Juliana vai falar muito sobre isso, da modernidade líquida, do cisne negro, como é que tudo isso entra em todo esse contexto que nós estamos vivendo. Nós aqui do Observatório Social do Brasil, nós temos uma campanha, a campanha Corona e Corrupção, não, e nessa campanha nós estamos trabalhando exatamente para que os recursos que o governo federal está destinando para vários, né, os estados e os municípios, não seja desperdiçado ou desviado. Então, eu vou deixar aqui com vocês um vídeo que é muito curto, de 1 minuto e 30 segundos, tá? Para que vocês possam assistir um pouco e também conhecer um pouco sobre a nossa campanha. Recentemente perdi meu pai. Ela tá morrendo aqui dentro do carro.
Aqui notificamos a Câmara de Vereadores solicitando 30%... Oficiamos o prefeito de Florianópolis para que a máquina pública seja redirecionada. A Prefeitura Municipal e a Câmara Legislativa notificamos a Câmara dos Vereadores sobre a possibilidade de Ainda nesse nosso webinário, nós iremos deixar aqui o link para você conhecer melhor a campanha e conhecer também o que o Observatório tem feito. Vocês viram ali vários observatórios oficiando as câmaras, as prefeituras. Nós temos aí algumas conquistas já muito legais de câmaras que prefeituras que alteraram o seu portal da transparência, colocando uma parte exclusiva para o Covid-19, mostrando como esse valor está sendo usado nas dispensas de licitação. E nós também, né, infelizmente, vemos, né, algumas coisas tristes que estão acontecendo, né, a falta de organização, inclusive sobrepreços ou superfaturamento de preços. Então, a gente realmente todos os observatórios estão aí unidos para fazer com que, desta forma, a gente possa mostrar para a população brasileira que nós, cidadãos todos, podemos, com o controle social, como cidadãos que somos, podemos ajudar para que o problema da corrupção não fique afetando, principalmente a sua cidade, onde você mora. Você pode fazer também parte do observatório, sendo, inclusive, um próprio voluntário, ou também nos ajudando, doando com a nossa campanha, né, um valor que é muito baixo, mas que pode nos ajudar aí a continuar esse trabalho, ok? Bom, então vamos agora para a Juliana. Juliana, boa noite. Vou colocar você aqui, vamos lá. Juliana está aqui em Curitiba, onde nós estamos. Aí, Juliana, boa noite, como é que você está aí? Boa noite, tudo bem? E vocês, como estão? É uma grande satisfação estar com todos. Hoje eu me encontro por esses dias em Curitiba, e é uma grande satisfação o convite, né, feito pelo Observatório. Agradeço a Belonice, a Kênia, pelo convite. É uma grande satisfação realmente poder contribuir para o Observatório num tema tão importante e nesse webinar, compartilhando um pouco do que eu posso do meu conhecimento com todos. É uma grande alegria para mim. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, espero que todos estejam vendo. Todos estão vendo a tela? Não. Ainda não? Deixa eu colocar aqui, espera só um pouquinho, já vou colocar aqui. Pronto. Sim, já compartilhou? Ainda não? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pedir novamente, espera aí. Aqui. Pronto. Pronto, todos? Uhum. Perfeito. Então, perfeito. Então, é uma grande satisfação poder falar um pouco desse tema no contexto de compliance um pouco mais diferenciado que eu falo. Por quê? Porque nós estamos no momento ouvindo muito sobre o tema de integridade, de compliance, o quanto isso é relevante, com certeza para esse momento também, mas eu queria trazer um pouco como vai ser esse compliance para o contexto dessa nova realidade, qual o impacto para as organizações, como o mundo está observando todas essas mudanças e como nós fazemos uma adaptação, porque eu sempre falo que a área de compliance, integridade e governança, ela também segue um pouco das mudanças que o mundo também acaba realizando, tanto no contexto público
quanto privado, essas áreas, por estarem relacionadas à questão da gestão da organização, uma boa direção que ela vai se dar, essas áreas realmente têm que estar alinhadas com as mudanças e transformações que o mundo, neste presente momento, vai viver. E por isso que nós vamos falar, como um contexto introdutório, sobre a nova realidade, lembrando de um termo que está sendo muito utilizado, que é o chamado novo normal, e que aqui nós colocamos como uma nova realidade, para um contexto mais de uma adequação melhor ao que nós vamos propor aqui nessa noite. Eu gostaria de deixá-los à vontade para fazer as perguntas no decorrer. No final nós vamos tratar algumas perguntas, mas colocam as os seus questionamentos ou mesmo as suas considerações com este momento. É bom também entender como que vocês estão vivendo diante do que tudo que será abordado neste momento, e é uma grande satisfação minha poder compartilhar e contribuir para o Observatório Social do Brasil também, uma entidade que eu gostaria de ressaltar, que eu apoio, que eu acredito e que realmente está alinhada aos propósitos que eu também atuo na questão de combate à corrupção, da integridade, que são questões extremamente importantes para o nosso país, neste momento, inclusive, porque independentemente, de questões de ausência de licitação, nós temos que estar acompanhando a integridade nas compras públicas, porque o nosso dinheiro público, ele é importante ainda mais neste momento. Então, começando um pouco disso, rapidamente falando, para quem não me conhece, eu atuo na área de compliance desde 2014, em organizações privadas. Tive a oportunidade, em 2015, de fazer um LLM fora, na Alemanha, um mestrado internacional, em que eu tratei e estudei o tema de compliance sobre o contexto da União Europeia, também com comparativo no Brasil e Estados Unidos. Fiz um mestrado na Unibrasil, no Paraná, com aspectos relacionados à compliance, governança corporativa e à função social, que eu entendo que compliance é um instrumento da função social prevista na Constituição Federal, ou seja, que não seria algo somente preventivo, é um contexto que eu entendo, mas também ele é somente preventivo, mas que ele teria uma função efetivamente de um instrumento de uma responsabilidade social da empresa perante a sociedade, porque nós sabemos o quanto a corrupção e a ausência de ética impacta a sociedade, e nós já temos desde contexto público de Lava Jato, essas questões bem apresentadas. E aí fiz cursos internacionais fora, e tive a oportunidade de fazer outros cursos, estudar com professores de fora também o contexto de compliance e governança corporativa. Hoje atuo como gerente executiva, sempre nessa área desde então, e estou sempre à disposição. Sou uma das cofundadoras do Compliance Women Committee, juntamente com a advogada em Compliance, Anne Prudêncio, um grupo de mulheres que atuam no Compliance, que nós somos mais de 600 em todo o Brasil, e também nós temos agora capítulos na Europa, no Reino Unido, Alemanha e Portugal. É uma grande satisfação, porque eu sei que tem muitas integrantes que acredito que estão assistindo, uma honra ter este grupo, e que todas elas fazem parte, todas no mesmo propósito. E aí eu passo só um contexto de resumo da minha atuação. Em 2016 eu tive a oportunidade de apresentar para os prefeitos de Curitiba um programa de integridade pública, da área pública, e porque eu sempre acreditei, hoje o Estado é referência, com relação à integridade pública para no contexto do atual governo. Então, essa questão de compliance, ela permeia todas as áreas, tanto pública quanto privada. Então, é muito importante o contexto que a gente vai abordar. Vou passar aqui.
Hoje um pouco da nossa agenda. Então, assim, a gente vai falar de compliance, um pouco de governança corporativa, gestão de riscos, sobre o cisne negro que eu tanto falo, gestão de crise, a nova realidade, a questão desse mundo VUCA, esse mundo volátil, o que seria isso, qual que é o papel disso dentro das organizações, o futuro da sociedade globalizada e os pontos fundamentais do negócio. Eu começo com uma reflexão até do próprio Bauman, que vai ser uma das bases do que nós vamos abordar nesta noite. Vivemos tempos líquidos, nada é para durar. Eu deixo essa reflexão como um início da nossa fala, porque nós, diante do que eu vou apresentar, estamos dentro de um contexto no mundo em que nós teremos que nos adaptar a mudanças. As questões rígidas já não vão mais prevalecer. Seres humanos adaptáveis, seres humanos com capacidade de flexibilidade e adaptação é extremamente importante, sem deixar claro de lado os princípios que são relevantes, que são a questão da ética, da integridade, da transparência, da própria responsabilidade pessoal. Esses são princípios imutáveis, mas eu, como ser humano, tenho que estar adaptável a uma nova realidade, eu tenho que ser flexível às mudanças que vão acontecer. E o contexto de integridade, de compliance, por mais que o compliance, a partir que eu determino uma regra, é algo fixo, ele vai se adequar também à realidade dos novos tempos, sem deixar os seus princípios. E eu acho que é isso que é um ponto importante que tem que se observar. Então, eu deixo essa reflexão. Vivemos em tempos líquidos, nada é para durar. E aí, com isso que eu inicio a nossa fala. E nesse contexto, eu começo abordando acerca do que é efetivamente o compliance. Aqui eu só quero deixar esse contexto porque muitas pessoas podem não conhecer ainda o tema, o que eu entendo que ele já está muito difundido, mas nós temos que pensar que nós temos um público bem amplo e nesse momento nós temos que deixar todos na mesma página de conhecimento. Então, eu resumo compliance muito mais do que se apresentam, né, muitas vezes, só do verbo to comply, de estar em conformidade. Não, ele é muito mais do que isso. Ele é um contexto de cumprir diretrizes, de prevenção de reputação da organização, o preventivo de atuação contra a fraude, conflito de interesses, vantagens, qualquer questão que está fora de um contexto de ética, e vai trazer ali procedimentos, normas para aquela empresa, principalmente para a mitigação dos seus riscos também, e preservação da reputação, tanto daquela gestão, quanto daquela organização. Lembrando que reputação é algo extremamente importante e valioso nos dias de hoje. A perda de uma reputação, ela traz consequências muito nefastas para uma organização. Tem uma frase do Warren Buffett que eu gosto de utilizar muito, que faz todo sentido. Você leva 20 anos, ele diz, para você alcançar um nome, uma reputação, e você leva somente 5 minutos para perdê-la. E é uma realidade, ou seja, você tem uma vida inteira para poder construir o seu legado, o seu nome, a sua integridade e a sua reputação. Mas um pequeno deslize, infelizmente, pode fazer com que você venha a perder tudo isso. Então, isso é um ponto importante. Eu falo que é um bem que não tem, imaterial para uma organização, para uma marca, ter o seu nome imaculado. Por isso, a integridade é extremamente importante. Nessa questão de mitigação de riscos, como um contexto geral, eu também vou ter ali, como eu coloco, o risco de compliance, de sanção legal,
de questão regulatória, de perda financeira, reputação que a empresa pode sofrer diante, né, do resultado da falha no cumprimento da aplicação de leis, normas e procedimentos. Então, o controle de tudo isso é extremamente importante. Eu vou falar um pouco de riscos aqui, o quanto eles são relevantes, e a integridade. Nós já sabemos que eu não vou adentrar a fundo no assunto, mas sobre legislação no Brasil, nós temos a Lei 12.846, regulamentada pelo Decreto 8.420 de 2015, que nos seus artigos 41 e 42 do decreto, estabelece ali o programa de integridade, sendo no artigo 42 os requisitos do programa de integridade sobre o contexto da legislação do nosso país. E nós sabemos o quanto o assunto de compliance está sendo difundido no Brasil, quanto órgãos reguladores já têm apresentado compliance sobre uma questão obrigatória, e o quanto também as áreas e o próprio país está avançando nisso, não só nas grandes empresas, não somente no contexto das organizações multinacionais, mas eu também tenho um contexto importante que está se adequando a essa realidade dos programas de integridade, que são as pequenas e médias empresas, que são grande parte do nosso país. Grande parte do nosso país são formados de pequenas e médias empresas, que neste momento, inclusive, estão vivendo o momento dessa adequação que eu falei, da flexibilidade que a gente precisa ter, de uma nova realidade que elas estão tendo que se adequar para poder permanecer no mercado. Mas isso faz parte de um novo contexto que já está vindo com a nova realidade que está sendo vivida nos dias de hoje, a transformação que está ocorrendo agora. Dentre esse aspecto, eu também abordo o contexto, porque o objetivo é tratar principalmente as questões de GRC, governança, riscos e compliance, o contexto de governança corporativa. E sobre o contexto de governança corporativa, a gente tem uma questão extremamente relevante, né? Governança corporativa seria o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. E aí, o que então a governança? A governança vai trazer, né, uma boa gestão para aquela organização, um contexto em que eu tenho uma relação com todos os stakeholders daquela organização. E qual é o objetivo da governança? As boas práticas, elas convertem em princípios, né, e recomendações, alinhando principalmente os interesses com a finalidade de otimizar o valor, de aumentar o valor da organização a longo prazo e para sua longevidade, para sua sustentabilidade, para sua perenidade. Eu acho que hoje, no momento, falar de perenidade no mercado é o que todas as organizações desejam. E a governança corporativa é muito importante nesse sentido. Tanto o proprietário, o acionista, saber qual é o seu papel, o conselheiro de administração, o dirigente também. E a governança corporativa tem um papel extremamente importante na condução da transformação das organizações. É ela que vai pensar e vai trazer a definição de um papel de cada um, para que a gestão seja feita de uma maneira muito mais assertiva, muito mais eficiente, uma gestão que vai trazer resultados para aquela organização, porque eu vou ter que apresentar os pontos, eu tenho quem olha o trabalho que vai ser realizado e os resultados que aquela organização terá de apresentar, além de ser também um órgão que vai olhar o futuro, quais adequações aquela minha organização, tanto num contexto público quanto privado, vai ter que
apresentar para que possa efetivamente continuar no mercado diante de tantas realidades que estão sendo alteradas a partir de agora. Então, a governança corporativa vem trazer a importância de todo esse contexto e como sendo uma questão estratégica das mudanças que vão acontecer a partir de então dentro dessa nova realidade. Eu tenho a gestão de riscos. Eu acho interessante essa cena, porque gestão de risco é isso. Eu não sei o que vai acontecer, eu tenho um risco na minha frente, o que eu faço com ele? Mas para eu poder entender a gestão de risco, eu preciso entender quais são os meus riscos. Muitas organizações ainda nem têm os seus riscos mapeados, não entende ainda qual era o principal ponto que ela tinha que se preocupar. E aí chega uma situação como essa, de uma crise, que como estamos vivendo agora, e não sabe qual é o principal foco que ela vai ter que dar. Qual era o impacto financeiro que ela teve em determinada área ou departamento, porque ela não tinha um mapeamento de risco devidamente realizado para que ela pudesse ter esse olhar agora, neste momento. E aí o conceito de riscos fica ali com relação à questão de preservação, né, de valor da organização, com o objetivo de ser um processo, né, que vai ser conduzido pelo Conselho de Administração, por isso eu ressaltei a importância da governança corporativa, dos órgãos de governança, pela diretoria executiva e por todos da organização, vai estar relacionado às estratégias, né, daquela organização, vai com certeza apresentar os eventos e potencial capaz de afetar aquela organização, a administração dos riscos compatíveis ao apetite, o cumprimento dos objetivos, e entender qual é o impacto até financeiro, fazer uma análise de riscos com impacto financeiro, qual a probabilidade alta, qual a probabilidade baixa, qual a minha realidade, o que eu deveria priorizar neste momento. Isso é extremamente importante. O que eu priorizo neste momento de crise na minha organização? Qual a área que foi mais impactada? Qual a minha iniciativa neste momento? Eu tinha um comitê que pensava isso, ou nem os riscos eu sabia, eu estou descobrindo agora neste momento porque eu vi que isso é importante. Diante desse contexto, tenho observado que muitas organizações estão vendo agora como os contextos de governança, riscos e compliance eram importantes. Porque nesse momento de tomada de decisão, de entender o negócio, de entender como eu tenho que agir e de agir todos os dias de uma forma, porque a economia está sendo impactada e todos os dias eu tenho um impacto diferente, que tem um reflexo econômico, que traz um reflexo para determinada companhia. Então, isso eu só consigo refletir melhor se eu tenho isso muito bem mapeado. Então, por isso, a gestão de riscos ela é extremamente importante. E eu tenho que ter um olhar sobre esse contexto. Mas eu penso assim, Juliana, mas eu tenho uma organização pequena, eu tenho uma empresa de médio e pequeno porte, eu preciso ter uma gestão de riscos? Eu oriento que sim. Você não precisa ter uma gestão de riscos complexa, como uma grande organização tem. Até porque, até numa grande, quando eu mapeio os riscos, eu vou conseguir, eu sempre nomeio aqueles principais que são os que eu mais vou acompanhar. E dentro de uma organização menor também, você vai entender quais são os principais que você tem que estar acompanhando para que possa responder àqueles riscos, mitigá-los de uma maneira adequada para que isso venha impactar menos a sua organização. E quando eu falo impacto menor, é impacto operacional, impacto no funcionamento e impacto também financeiro, porque se você souber administrar isso, você vai ter a tomada de decisão e a ação correta para poder sair de uma determinada situação. E aí, dentro de risco, eu entro no risco cisne negro. O que é o risco cisne negro, que foi um grande tema, que inclusive foi o título desse webinar? Muitos ainda não conhecem, podem ser que alguns sim.
O risco cisne negro é um risco de uma teoria criada por Nassim Nicholas Taleb, é um professor americano, executivo também, e ele entende o que o risco cisne negro é um evento improvável e transformador que, após a sua ocorrência, leva todo mundo a acreditar que ele era claramente previsível. Como ocorreu a história do cisne negro? Por que a teoria do cisne negro? O Nicholas Taleb, o Nassim Taleb, conta no seu livro A Lógica do Cisne Negro, quem quiser conhecer um pouco melhor, que até então, por volta do século XVI, na Austrália, não se existiam cisnes brancos. Até que, nesse momento, foi descoberto na Austrália a existência de cisnes negros. Então, aquilo que não era provável tornou-se a ser provável e realmente foi algo imprevisível. E dentro dessa perspectiva, ele aborda sobre uma teoria, inclusive matemática, da aleatoriedade, ou seja, que um risco aleatório, improvável, mas quando ocorre, causam reflexos potencialmente devastadores. E o cisne negro era aquilo que eu realmente não esperava. Era algo que, inicialmente, aos meus olhos, era algo improvável. E como que eu vou trazer o contexto daquilo que pode ser improvável para os dias de hoje? Hoje, uma pandemia não era algo que seria, num primeiro momento, algo que as pessoas esperavam. Ainda muitas organizações, mesmo com riscos mapeados, não tinham pandemias dentro da sua, até inclusive manual de crise, eu vou falar um pouco sobre isso, gestão de crise, não tinham ali pontuado sobre pandemias. Era algo que já foi muito no passado, mas não na proporção que nós temos nos dias de hoje. Então, foi algo improvável. E dentro desse ponto, quais são os 3 pontos que o cisne negro aborda? O primeiro, o fato é incomum, ou seja, nada em momento anterior poderia indicar a sua legítima probabilidade. Não havia algo que poderia legitimar a sua probabilidade de ocorrer, por exemplo, num contexto desse vírus. Não era um vírus que efetivamente já existia da forma que ele é agora, né? Não considerando tecnicamente outras gripes, etc. Mas, né, que até um contexto de quem atua nessa área para poder apresentar melhor. Mas não tinha um Covid no momento anterior da forma que ele foi apresentado. Tanto que não há vacinas, tanto que não existe, nem existia exames, tudo foi criado recentemente. Então, o mundo não estava preparado para ele. Então, algo improvável. Gera um relevante impacto, sim, não houve impacto, inclusive um grande impacto mundial, um impacto com grandes perdas de vidas, infelizmente, uma tristeza para todos nós, de todas as nações deste mundo. Então, o grande impacto também foi apresentado. E apresenta uma explicação aceitável após o acontecimento, já que as pessoas logo ligam os pontos. Ou seja, depois que aconteceu, hoje nós temos justificativas do por que ele aconteceu, da onde ocorreu, como ele surgiu, enfim, todos esses pontos estão apresentados agora. Então, nós temos um cisne negro, né, no momento também sendo vivido. E um grande outro ponto que eu falo, uma grande outra ocorrência que o cisne negro aconteceu, todos lembram dessa cena? Eu lembro exatamente aonde eu estava nessa cena e quando eu cheguei a vê-la. Eu lembro que eu era jovem, eu tinha acabado de chegar ali do colégio e eu vi essa cena na televisão da minha casa quando estava passando o jornal exatamente na hora que eu entrei. Acho que todos se lembram do caso do World Trade Center, né, do 11 de setembro. O World Trade Center é considerado um grande cisne negro, algo improvável. Ninguém imaginaria ataques aéreos, muito menos nos Estados Unidos,
a prédios, né? Os terroristas usando os aviões para fazer ataques aéreos. Então, foi algo realmente improvável. E é interessante que todos se lembram, todos que eu converso, todos os alunos que tive, todos se lembram exatamente o momento que estava, o dia que estava e o que estava fazendo no 11 de setembro. Então, foi algo marcante para todo mundo, por mais que não tenha acontecido, por exemplo, no nosso país, foi um impacto mundial que acabou acontecendo. Um destaque que eu quero agora também dar ao termo cisne negro é que ele sempre foi utilizado muito no mercado financeiro, mas eu trago para esses exemplos como agora, por exemplo, a crise da pandemia e todo esse contexto se enquadra no cisne negro por ser algo improvável, mas quem já atua no mercado financeiro já tinha ouvido falar muito nesse termo do cisne negro. E agora nós temos um contexto de gestão de crises. Você estava preparado? A sua organização estava preparada para este momento da crise? Como viver este momento? Até rememorando a questão do World Trade Center, eu estava estudando muito esses pontos e me chamou a atenção um artigo que eu li, estudando sobre esses assuntos ainda mais, além do contexto, né, de trabalho, mas também num contexto pessoal de aprimoramento, de uma organização que, quando relata do World Trade Center, anos antes, eles já tinham sofrido uma situação de ataque terrorista num determinado prédio que aquela organização teve, e eles se recordam que eles levaram, em média, 4 horas para tirar todos os funcionários do prédio. E aquilo me chamou a atenção porque, quando aconteceu o episódio do World Trade Center, essa organização também estava lá dentro, o mesmo número de funcionários que, anos atrás, para eles conseguirem evacuar um prédio, eles levaram 4 horas, depois que eles viveram esse momento tão difícil, eles evacuaram o prédio no World Trade Center em 45 minutos. Mas como, Juliana? Com prevenção. Com algo que eu vou falar, que é gestão de crise, plano de continuidade nos negócios, estar preparado para o improvável. Essa organização entendeu que ela precisava ajustar se, porventura, houvesse uma emergência que todos os funcionários precisassem evacuar o prédio. E quando aconteceu em momento real, na realidade da vida cotidiana, aquilo que eles se prepararam depois daquele primeiro episódio que não foi tão bem sucedido, no segundo, em 45 minutos, eles estavam prontos para isso. A prevenção é importante, a educação é importante. E eu vou falar agora em gestão de crises. Eu gosto sempre de utilizar uma base para que aquilo que eu possa estar falando não tenha só o meu pensamento, mas tenha um fundamento para que vocês possam entender a importância de tudo isso. Eu gostei muito desse conceito do Steven Fink, que fala que uma crise é um estado de coisas fluido e dinâmico que contém partes iguais de perigo e oportunidade. É um ponto de virada para o bem e para o mal. Uma crise, ela pode ser algo muito perigoso, algo que pode ser ruim para alguém e algo que pode ser uma oportunidade para outra pessoa. Ou algo que está ruim possa se tornar uma oportunidade. Mas um ponto importante da crise, ela tem que ser gerida. Quando eu tenho uma organização e eu vivo o momento de gestão de crises, o que eu faço nesse momento? Quais ações que eu tenho que tomar? E um dos pontos que as organizações, além de muitas vezes não ter gestão de riscos, que é já uma preparação para a gestão de crises, porque eu já estou entendendo quais são as vulnerabilidades dos negócios, seus pontos fortes, os seus pontos fracos, o que eu tenho ali que tenho que ficar, né, acompanhando mais de perto. No momento da crise, isso aflora muito mais. Por que isso acaba apresentando de uma forma muito mais evidente? Porque na crise eu tenho que remediar situações
Se eu tenho já um comitê de gestão de crises já formado, eu tenho pessoas que já foram capacitadas para tomada de decisão em conjunto, que inclusive a sua atuação é respaldada por uma política de gestão de crise aprovada pelo Conselho de Administração, que ela já delineado um manual de gestão de crise, em que, diante de alguma situação, ela já tem algumas diretrizes descritas de como aquela organização vai atuar, mas ela só consegue fazer tudo isso de uma maneira mais adequada e estar preparada no preventivo, antes. Até para quem vai compor o comitê de gestão de crises, essas pessoas têm que ser treinadas, deve ser treinado quem vai ser o porta-voz. Eu preciso no comitê, dentre várias pessoas que a organização vai escolher como pessoa-chave, uma pessoa da área de comunicação. A comunicação é crucial na crise, eu tenho que comunicar as pessoas, eu tenho que fazer um trabalho muito forte em mídia e rede social, aquela organização se posicionando. A transparência é muito importante, a integridade. As pessoas querem ouvir a transparência, seja em alguma coisa que seja excelente, seja em notícias também que não sejam tão boas. Mas a transparência é a chave da confiança, é a chave da credibilidade. E a educação, né, dessas pessoas, o treinamento de quem vai compor o comitê de gestão de crise, para que venha estar preparado para uma tomada de decisão mais adequada, para que venha saber se posicionar, para que venha respaldar a organização, para que quem é um CEO, um presidente da organização, não tenha uma tomada de decisão sozinho. Ele tem um comitê que irá respaldá-lo, que faz as análises dia a dia, um comitê com uma maturidade, diante de um cenário como esse, ele se reúne dia a dia para a tomada de decisão na organização, porque todos os dias, se vocês observarem, inclusive os noticiários, todos os dias eu tenho uma mudança econômica, uma mudança de negócios, um contexto que se alterou, um momento de fechamento de dias que as pessoas não podem sair, enfim, todo um contexto, e atender também o cumprimento das autoridades que naquele momento estão trazendo diretrizes e são os órgãos competentes para fazer a parte do governo. Então, tenho todos esses cenários que têm que ser analisados. Eu observei muito que muitas organizações não tinham comitê de gestão de crise e foram agora montados neste momento. Então, eles nem estão prevenindo, eles já estão gerindo a crise quando ela está acontecendo e aprendendo agora. Claro, é melhor ter ou não ter? É melhor ter, mas eles estão tendo sem uma preparação adequada. E quanto mais preparado eu sou, eu gosto muito disso, quanto mais preparado eu estou para qualquer coisa, melhor eu vou ter o resultado para que eu possa seguir naquilo. Então, assim, se eu estou preparado, eu consigo, né, sair de algumas situações de uma forma melhor. Então, gestão de crise é algo extremamente importante, vai passar a área de compliance fazendo parte, gestão de riscos, é muito importante que esteja dentro do comitê para assegurar a questão da transparência, integridade, questões de área, a questão financeira, a pessoa de comunicação é muito importante. E a escolha de um porta-voz, alguém que vai representar. Até a escolha do porta-voz tem que ter algumas características, tem que ter alguém equilibrado, alguém que vai representar a organização, alguém que tem um consenso de empatia, mas também tem a questão de uma responsabilidade na forma que vai abordar todos os temas. Então, tudo isso é bastante relevante. Sobre um contexto de compliance, objetivos, assim, de uma forma bem rápida, a gente tem como mitigar riscos, detectar e sanar quaisquer desvios ilícitos, irregularidades, fraudes, combater e blindar contra a corrupção, preservação da imagem e marca, conformidade dos processos, transparência,
integridade, fomentar a cultura de compliance, resguardar a reputação, eficiência, vantagem competitiva, valor de mercado, proporcionar confiança e credibilidade. E com isso, o compliance tem esse condão e vai auxiliar a organização nesse momento de crise a fazer com que os objetivos continuem sendo efetivamente cumpridos. E como, diante de tudo que nós estamos vivendo e essa nova realidade, o que eu tenho? Agora eu tenho uma realidade muito mais voltada para um mundo de business online, para um mundo de business de negócios digitais. Nós temos, sim, serviços essenciais que nós precisamos do trabalho dessas pessoas de forma presencial, inclusive nós temos um trabalho muito importante das pessoas que têm atuado no recolhimento dos nossos lixos, das pessoas que têm atuado nas fábricas de alimentos no Brasil como um todo, no primeiro setor, ou seja, as pessoas que estão com o supermercado aberto, nos recebendo, mas nós temos um online business muito forte agora, de entregas online, de entregas agora, de compras online com entregas diretamente, sem as pessoas saírem, diante desse contexto que que foi pedido o mínimo para sair possível. Claro que se alterou de acordo com a região, de acordo com alguns estados, isso está um pouco mais rígido porque a pandemia está maior, outros estados estão flexibilizando, mas com determinação, algumas determinações de uso de máscara, algumas determinações de uso efetivamente, né, de máscaras em estabelecimentos, de distanciamento. Então isso é o que está acontecendo no presente momento. E agora eu também tenho um mundo digital efetivamente na minha casa, a questão do home office, grandes empresas agora estão, implementaram home office, algumas empresas também não estavam preparadas, porque não tinham os seus colaboradores com notebook, que tinham a possibilidade de levar o computador, tiveram que fazer locação de computadores, ou fazer um ajuste da forma como seria ocorrer o trabalho dentro de casa, mas não tinham essa cultura do home office. Muitas organizações sofreram uma ruptura para a cultura do home office, não era uma cultura na sua organização. Pode ser que muitos de vocês estão refletindo sobre isso. Em outras, já haviam políticas mais flexíveis de home office, algumas vezes por semana, por exemplo. E algumas mais, disruptivas, já permitiam muitos dias os seus colaboradores, mas não era uma cultura, inclusive no Brasil, não havia uma cultura para o home office, que é o contexto do trabalho em casa, o contexto como nós estamos fazendo, uma palestra, um webinar em casa, a questão da educação é uma evolução também, as pessoas se deslocavam, alguns estados que nós sabemos, como grandes cidades, como São Paulo, que eu estou morando agora, e outras grandes cidades, como Rio de Janeiro, entre outras no nosso país, o quanto a questão do trânsito acaba impactando no dia a dia das pessoas, e o quanto a facilidade do mundo virtual para se deslocar para ter uma aula, por exemplo, acaba auxiliando bastante na questão de otimizar o tempo. Então, essa é uma nova realidade, é uma realidade que eu entendo que não volta, e o futuro é agora. O futuro acelerou. Se nós já estávamos no momento de viver revolução, a saída daquela antiga revolução industrial para um mundo já de era 4.0, que todos já estavam falando de Big Data, e entre outros aspectos, agora nós aceleramos isso. De alguma forma, a gente também, é difícil, assim, a gente está vivendo um momento muito difícil, mas olhando um aspecto positivo, sempre, das situações, acelerar tudo isso, vai ser também positivo para o mundo globalizado, esse acesso que agora terão de ter, que pessoas que não tinham acesso digital
os governos estão providenciando diante da necessidade, e isso acabou acontecendo de uma forma mais célere do que se nós tivéssemos vivido num outro momento. Nada justifica, porque o momento de pandemia é um momento extremamente difícil, porque nós estamos falando de vida, e vida não tem nenhum preço, é inestimável as perdas que nós estamos vivendo, todos nós, porque temos muitas pessoas até próximas, né, que se foram em decorrência dessa situação, mas num contexto de futuro, a gente tem que fazer uma adequação, né, diante dessa nova realidade. E com esse contexto, as transformações já estão acontecendo. Veja aí, inclusive, esse anúncio do fundador do Facebook, né, que o Facebook manterá, do Zuckerberg, o Facebook manterá 50% dos funcionários trabalhando em casa até 2030. Fundador da rede social se diz surpreso com a produtividade do home office na pandemia e vê oportunidade de contratar talentos em qualquer lugar do mundo. Olha que fantástico! Vamos trazer isso esse ponto como extremamente positivo. Por quê? Porque havia, sim, em algumas culturas, uma resistência do home office, em razão principalmente da produtividade, que acham que as pessoas não iam produzir em casa, porque estariam em casa e não no ambiente corporativo. E tudo isso que aconteceu apresentou uma disruptura para isso. Não, as pessoas estão produzindo. Elas estão sendo produtivas, claro, estão tendo que adequar a sua realidade para esse contexto, mas elas estão produzindo. E eu acho que dinamizando o tempo, inclusive, porque algumas eu já, por diversas vezes, vivi isso, de levar horas para chegar no trabalho. E essas horas eu poderia estar trabalhando. Então, essa é uma nova realidade. E não só o Facebook. Veja Twitter. Avisa que os funcionários podem fazer home office para sempre. Ou seja, a pandemia, né, trouxe essa realidade. O Twitter nem tem prazo. O Facebook ainda colocou 2030. O Twitter falou assim, olha, para sempre. E observem, não é somente as organizações de fora que já estão pensando assim. Nós temos organizações brasileiras, como a XP, que já anunciou home office até o fim do ano e avalia tornar permanente. Com a satisfação dos funcionários em alta, o home office agora é o novo normal da XP, segundo anunciou a empresa. Ou seja, o novo normal, a nova realidade, para eles vai ser o home office, está funcionando, as pessoas estão produzindo, elas estão cumprindo efetivamente os seus deveres, estão ali batendo as suas metas, e isso é extremamente importante. Então, houve uma mudança na visão também dos responsáveis, dos proprietários, né, daqueles que são os responsáveis por essas organizações, de entender o home office como algo eficiente que também produz muito resultado. E essas transformações, e nesse mundo, a gente tem que se adequar a um mundo que a gente chama de mundo VUCA. Se alguém nunca ouviu falar de mundo VUCA, o mundo VUCA são esses 4 componentes aqui, que são a questão de ser volátil, uma visão para responder às mudanças. Eu tenho que ser volátil nesse mundo VUCA, eu tenho que não ser uma pessoa rígida, eu tenho que me adequar às mudanças que a sociedade tem trazido, às evoluções, para que eu possa evoluir também, como organização e como pessoa. Incerto, entendimento e colaboração. Nós vivemos muitas vezes incerto. Por exemplo, o futuro do mundo com essa pandemia. Nós estamos vivendo algumas incertezas. Como que vai ser o futuro? Mas eu tenho que pensar o agora, fazer e pensar o amanhã, vendo o agora e entendendo que isso vai ter efetivamente uma mudança. Mas o incerto eu tenho que entender e colaborar. O complexo, né? A clareza de indivíduos e interações. Viver esse mundo complexo e entender que as interações são importantes.
E até trazendo sobre um contexto agora, o quanto essas mudanças estão aproximando pessoas, porque nós não precisamos estar mais presentes. A gente, claro que todos sentem falta da presença das pessoas, mas agora nós estamos num mundo que nós podemos falar com pessoas do mundo inteiro sem precisar se deslocar, sem ter isso como alguma barreira, estar presente ali. E a questão da ambiguidade, a agilidade, interações de valor, ou seja, eu tenho que viver num mundo que eu tenho que ter respostas rápidas. Quem está vivendo gestão de crise neste momento de pandemia, tem que a todo momento ter respostas rápidas. Quanto mais rápido eu consigo responder a uma determinada situação que a minha organização está vivendo, mais rápido eu tenho um resultado e menos impacto, mitigando o risco. Então, tudo isso tem a ver com essas mudanças que estão sendo realizadas. E agora, para viver tudo isso, nós falamos agora do antifrágil. Além de ser alguém adaptável, alguém que vai ter que viver no meio da complexidade, da incerteza, da volatilidade, eu tenho que ser um antifrágil. Eu tenho que ser alguém que não se rompe por qualquer situação. Eu tenho que ter resiliência. As organizações passam a precisar ter resiliência. Essa resiliência vem com um conjunto de integridade, de transparência, mas eu tenho que ter uma resiliência para que eu possa seguir. O antifrágil, ele vai abordar as questões de coisas frágeis que acabam se perdendo no caos, ou seja, se eu não estou pronto para ser um antifrágil, eu acabo me perdendo diante do caos. Eu não consigo ter equilíbrio diante do caos e de uma incerteza. As coisas antifrágeis se beneficiam na adversidade. Como eu, vivendo um momento tão difícil como esse, eu consigo me beneficiar. O que é isso? Eu pensar, vamos dizer assim, fora da caixa. Eu tenho que reinventar o meu negócio. E não pensa que só tem, você tem que fazer isso e você pode fazer isso. Você vai ter a capacidade disso. Diante deste momento, nós temos as grandes organizações deste país apoiando, inclusive pequenas e médias empresas, para esse contexto, sabendo que essas organizações não estavam preparadas para uma situação como essa. Então, assim, como que você pode se reinventar? Isso é bastante... É bem relevante. E algo que melhora quando se está diante de uma situação inesperada. Quando eu sou antifrágil, eu não trago aquilo como uma vulnerabilidade. Eu vou trazer isso como algo maior. Eu vou melhorar mesmo diante de uma situação como essa. Eu vou criar uma oportunidade. Lembra que quando eu falei do conceito de crise de Steven Fink, ele fala que a crise pode ser um lado para o bem ou para o mal? Ou seja, ele pode ser algo muito ruim, mas ele também pode ser uma oportunidade. E isso é muito alinhado para esse conceito, neste momento, dessa questão do antifrágil. E aí nós temos uma sequência com relação a essa modernidade líquida, essa sociedade que nós estamos vivendo hoje. Mas o que seria essa modernidade líquida? Lembra que eu iniciei esse nosso webinar com aquela frase de Bauman, né, dos tempos, né, líquidos. E o que essa modernidade líquida ela vem trazer agora? A modernidade líquida ela é um termo utilizado por Bauman para tratar acerca do mundo globalizado. E nesse mundo globalizado, ele fala que nada é mais tão estático, mais maleável e tudo rápido, e a velocidade da luz. Então, ele fala, né, nós perdemos Bauman, né, acho que vai fazer uns 3 anos, mas ele era fantástico, que ele falava assim, ó, eu uso a modernidade agora, é líquida, é flexível, nada é mais tão estático, é maleável, tudo é rápido, e eu preciso o quê? Diante de tudo isso,
eu tenho que ter o poder da mudança e da adaptação, da transformação. Isso é importante. Como eu vou, né, fazer a transformação? Estou preparado para isso? Eu preciso me adaptar. Esse é um diferencial para este momento. E a flexibilidade passa a ser agora uma competência de pessoas e organizações. Eu entender que eu tenho que ser agora flexível neste novo mundo. Essa flexibilidade das mudanças de negócios, das mudanças de estratégia dos negócios, nas mudanças comportamentais, de como eu vou ter. Se eu tinha um contexto inicial de somente estar num ambiente corporativo para trabalhar, eu tenho que me adequar à nova realidade do home office. Eu tenho que me adequar, se eu estava adaptado somente a ir a reuniões, eu me adapto a fazer reuniões virtuais. Eu me adapto a mudar também o contexto também de governança e compliance na minha organização. Claro que eu sempre respaldo que compliance e governança corporativa, principalmente compliance são regras, né? E eu tenho que observá-las. Mas no contexto atual, eu tenho as regras, essas regras são baseadas em princípios, devem ser seguidas, mas elas vão ser adequadas a uma nova realidade. Se eu tenho que cumprir o código de conduta dentro da minha organização, eu trabalhando em home office, eu também tenho que cumprir o código de conduta da minha organização, porque as minhas horas de trabalho, neste momento, representam horas de trabalho para a minha empresa. E como que eu vou fazer isso? Um dos pontos importantes, que é uma grande preocupação, é a segurança da informação, né, de que como que você está fazendo as reuniões, como o trabalho vai ser desenvolvido, a questão de qual ambiente que você está escolhendo, né? Quem está ao seu redor no momento de uma reunião estratégica importante, numa reunião virtual, que neste momento está acontecendo. Todas essas questões têm que ser pontuadas e a área de integridade, ela tem que trazer normativas, políticas e procedimentos para essa nova realidade. Então, essa adequação também permeia as empresas. E aí eu vou para alguns momentos agora do nosso final, de algumas reflexões, o futuro dessa nossa sociedade globalizada. Então, vamos refletir. Eu coloquei alguns, mas ao final eu quero que vocês compartilhem também da visão e de tudo que vocês pensam com relação a isso, para que nós possamos compartilhar um pouco de tudo isso que eu estou trazendo para os senhores. E é uma grande satisfação estar dentro da casa de vocês, e é uma grande honra para mim. Então, dentro do futuro dessa sociedade globalizada, o novo normal, na verdade, seria uma proposta a um novo padrão que possa garantir a nossa sobrevivência, né? No caso, um novo padrão com relação à adaptação cotidiana. Qual foi um novo normal? Home office, porque eu tenho algo fora, externo, que eu quero prevenir ao máximo de pessoas não contaminadas. E esse novo normal, como um conceito, ele é de agora? Não, ele não é um conceito de agora, ele sempre vem em momentos de grandes situações que ocorreram no mundo, pós-guerra, momentos, por exemplo, de mudanças econômicas, como ocorreu a grande crise econômica ali, de 29 e 30, ele sempre vem porque ele vem sobre uma perspectiva de mudança de comportamento, de mudança do mundo diante de alguma situação que impactou fortemente. E hoje nós estamos vivendo isso. E essa adaptação vem o quê? A adaptação da realidade cotidiana. O meu dia a dia já não é o mesmo. Eu estou me alterando o meu dia a dia, eu já não pego o meu carro todos os dias para ir ao trabalho. Claro que eu trago algumas exceções, que eu gosto muito de ressaltar, e como eu mencionei anteriormente, as organizações vão ter que estar preparadas, como algumas delas fizeram, para também entender que vocês, profissionais, podem ser que alguns de vocês estejam aqui, profissionais de saúde,
profissionais dos serviços essenciais estão ali na linha de frente, nos atendendo como população no dia a dia. Então, essa adequação também das organizações, né, no que tange à tratativa com esses profissionais, como deve ser a abordagem, até o engajamento da própria pessoa, a preocupação desses profissionais em retornarem para casa, porque são profissionais que muitas vezes têm uma família e têm uma exposição um pouco maior. Qual é a preocupação dessa organização com essa pessoa? Inclusive no que tange a questão de cunho emocional, motivacional, as pessoas têm que estar engajadas, porque elas estão fazendo algo extremamente importante por todos nós, quando elas estão trabalhando ali. Então, não temos só o contexto de home office, tem muitas pessoas trabalhando no dia a dia e com uma realidade, mas houve uma adaptação da realidade de todos. A questão de ser o antifrágil, né, de tornar uma situação uma oportunidade, de enfrentar, de ter resiliência, um mundo totalmente mais virtual, inclusive para a questão de, hoje artistas estão fazendo lives, né, porque essa parte de eventos e entretenimento, agora, se vocês... Quem está acompanhando, principalmente quem gosta de futebol, o campeonato alemão foi aberto sem torcida, mas eles retomaram jogos, as pessoas estão assistindo de casa. Então, está tendo uma retomada de uma forma responsável por parte do governo alemão, e porque os eventos é algo que vai demorar um bom tempo para a sua retomada. Então, eu estou em um ambiente virtual. Aceleração do processo digital a todos, eu acredito que uma maior democratização do acesso digital, as pessoas, inclusive, que não têm condições financeiras, vamos ver como que vai dar a sequência disso, mas isso é uma tendência, alguns governos, com relação à continuidade dos alunos, principalmente das escolas públicas, tendo aulas em casa, trabalhos, tarefas. Então, houve agora um avanço um pouco nisso. A questão da higiene, da própria segurança das pessoas, ou locais com menos pessoas, locais com mais distanciamento, uma preocupação ainda mais relevante com higiene. O Brasil, acho que já tinha um contexto mais forte com relação a outros países também, agora mais preocupados ainda com a questão de higiene e segurança, todo mundo agora com a questão da máscara, com a questão do álcool em gel, com distanciamento, que isso vai perdurar, acredito, por um tempo. A questão da revolução da educação digital, palestras, eventos sendo realizados online, proteção de dados, é algo importante. Falei da preocupação das organizações com a proteção de dados, com relação aos trabalhos de home office, a própria proteção de dados, porque eu tenho interação muito maior agora para o meio digital, muito maior. As pessoas estão utilizando muito as redes sociais para ter conhecimento, para manter contato com as pessoas. E as mudanças que nós temos falado no mundo business, né, totalmente, processos mais digitais, alguns segmentos praticamente mudando para o contexto digital, restaurantes fazendo muitas entregas agora com as pessoas em casa e se utilizando muito dos aplicativos. Nós estamos no momento, né, dessa mudança de negócios, avanços eu acredito que teremos ainda, automação das organizações, aquilo que era feito muito por uma questão somente de controle mais operacional. A questão da automação de sistemas é uma grande tendência, ainda mais agora. Adequações das organizações ao home office, que já falamos, reuniões online, negócios cada vez mais digitais, preparação das organizações para os cisnes negros, ou seja, preparar para a questão das crises, que eu falo da prevenção, que podem ocorrer a qualquer momento, que pode ser uma pandemia, que pode ser uma questão inesperada na natureza, que, enfim, de acordo com o país, cada questão pode mudar, ou mesmo na sua organização que algo não era esperado e você não estava preparado para a crise. E adequações de programa de governança corporativa, gestão de riscos e compliance num contexto, né, de gestão organizacional à nova realidade,
adequação de procedimentos de compliance para a realidade digital, políticas, procedimentos, gestão de riscos. Os riscos mudam, porque agora quais são os riscos que eu tenho nessa nova era, nesse novo momento? O meu mapeamento de riscos, eu tenho que fazê-lo novamente, ou pelo menos acrescentar aquilo que eu entendo que vai ser como um ponto importante agora para a mitigação dos riscos, políticas e procedimentos adequados. Muitas vezes eu não tinha uma política de trabalho para home office, eu tenho que ter essa política, é importante, eu tenho que ter isso previsto no meu código de conduta, uma segurança da informação, uma proteção de dados. Então, algumas questões relevantes para o futuro da sociedade globalizada. E o que permanece como algum dos pontos fundamentais nos negócios, que eu quero fechar com as nossas falas aqui, transparência, ética, integridade, reputação, geração de valor. São coisas que permanecem, digital ou não, avançando o mundo, são questões extremamente importantes hoje e sempre. Combate à corrupção e todo o contexto da organização verdadeiramente se preocupar com isso. Eu tinha feito essa frase e eu aproveitei para compartilhar com vocês sobre liderança. A efetiva liderança tem como premissa a integridade, a ética e a honestidade, além de empatia, confiança e humanização. Valores estes, somados à visão e estratégia, engajam e direcionam as pessoas, bem como organizações, a resultados concretos e ao crescimento contínuo. Então, a alta direção tem um papel crucial em tudo que nós falamos hoje, para que isso possa acontecer, eles serem também flexíveis e com essa adaptação a essa realidade. E eu fecho com uma frase do Darwin, que ele fala assim: não é o mais forte de uma espécie que sobrevive, nem o mais inteligente, e sim aquele que melhor se adapta à mudança. Então, aquele que melhor se adapta à mudança é aquele que realmente vai conseguir alcançar muitas questões para um futuro dessa modernidade líquida que Bauman também falava. É uma grande satisfação, eu me coloco à disposição de todos para perguntas, para que vocês possam compartilhar alguma coisa, e deixo os meus contatos e meus agradecimentos a todos por tudo. Uma grande satisfação estar aqui, agradeço imensamente o Observatório Social do Brasil por essa oportunidade, pelo trabalho desenvolvido pelo Observatório, que é de grande importância para o Brasil com relação ao contexto de integridade, e tenho feito um trabalho extraordinário, e mesmo diante de poucos recursos que eu sei, por isso que eu acho que é extremamente importante o trabalho deles. Muito obrigada, e eu fico à disposição de todos vocês. Ok, Juliana, muito obrigada. Muito legal a gente ouvir, né, essa explanação, assim, tão, até assim, com bastante exemplos, né, isso é muito importante para a gente poder se situar. Eu realmente não conhecia essa questão do cisne negro, e assim, essa questão do 11 de setembro realmente é uma coisa que marcou, acho que todo mundo, né? Eu também me lembro muito bem onde eu estava, e isso é uma coisa que realmente ninguém imaginou. Eu lembro até que quando eu olhei, assim, eu achei que era um filme que estava passando na televisão, e não uma coisa real que estava acontecendo. Nós tivemos um pequeno probleminha com a nossa questão das perguntas, mas nós temos aqui, vamos colocar aqui para as pessoas que quiserem, né, fazer as perguntas, elas podem fazer as perguntas através aqui do nosso WhatsApp. Aqui tá? Estão os principais resultados da pesquisa. Opa, desculpe. E a gente vai colocar aqui, já temos algumas perguntas, tá? Que nós vamos colocar aqui. E eu gostaria de mostrar aqui, só um minutinho, nós temos a primeira pergunta, é da Rony, tá? E ela pergunta o seguinte: como você vê o desafio da agilidade que a modernidade líquida exige com a necessidade de transparência e do controle, especialmente na gestão pública?
Coloca o seu microfone, liga o seu microfone, por favor. Perdão. Na gestão pública, a questão da transparência, ela é extremamente importante. E como que eu vou lidar isso, né? Como que isso pode acontecer? Eu acho que a junção por parte da força, né, por parte das organizações, nesse contexto da transparência e da própria sociedade, como gerir isso, é muito importante. Hoje, por exemplo, eu acho que os portais de transparência poderiam ser um pouco mais efetivos, mais claros e mais simples para a população, para que a população tivesse um acompanhamento mais assertivo por parte dessas pessoas, assim, da sociedade como um geral. E a governança disso tinha que ser um pouco mais aprimorada. Nesse momento, a gente estava vivendo um momento de muitas compras sendo realizadas e tantas outras questões, e como isso está acontecendo, né? Qual o acompanhamento público das pessoas com relação a isso? Acho que tinha que ser um pouco mais claro e poderia ter normativas, eu falo no Brasil, nós já temos muitas com relação a isso, mas órgãos que pudessem, né, atuar mais fortemente na fiscalização dessa questão dessa transparência no contexto mais público. Ok, nós temos aqui uma outra pergunta aqui também de uma pessoa aqui do Observatório, tá? Como você vê o novo normal, a geração de riquezas nos negócios tradicionais, e agora a parte mais, né, importante, agora que tem sido uma das preocupações de todos, né, a geração de novos tipos de empregos. Tá, vamos lá. Eu entendo que a gente vai ter um momento de novos tipos de empregos, sim, inclusive... mas a gente vai precisar um pouco da adaptação, né, da sociedade para isso. Essa nova realidade vai trazer muitas coisas, e tem dois pontos nesse sentido que eu entendo. Além de trazer oportunidades de novos empregos, e sempre com contexto, acho que digital, muito mais forte, essa adaptação, ela também vai acabar trazendo também alguns trabalhos que vão passar a não ter, talvez, tanta relevância quanto agora. E a adaptação das próprias pessoas. Quem não se adaptar ao mundo digital, as organizações que não se adaptarem ao mundo digital, elas vão acabar sofrendo um pouco nesse processo. E aí o intuito, com certeza, é o crescimento deles. Novos empregos, eu sempre entendo que vai perpassar pelo contexto da revolução toda digital, de Big Data, e toda a adequação e adaptação que as pessoas vão passar a ter com relação a isso. E, inclusive, talvez, eu entendo que há uma reflexão que deveria ocorrer com relação à mudança das grades, inclusive dos cursos de formação. Muitas questões ainda são muito antigas nos cursos de formação, eu falo inclusive superior. Não tem uma adequação. Eu, por exemplo, fiz direito, eu não aprendi trabalhar em organizações, em empresas, quando eu fiz direito, por exemplo, direito corporativo, de atuar em organizações assim. E eu entendo que deveria ocorrer uma mudança importante com relação ao contexto para essa nova realidade dos programas de educação no Brasil, né, de formação. Essa parte que você disse, né, de fazer, mudar, né, um pouco a questão, até a adaptação, na verdade, da educação como um todo, isso tudo é uma coisa que vai ter que ser meio que rápido, né, Juliana? Porque sim, agora as coisas aconteceram numa velocidade que até eu vejo, assim, algumas escolas, por exemplo, né, que não tinham a mínima noção de fazer algum curso online ou de passar esse conteúdo da classe de aula online, elas estão tendo que se adaptar de uma forma, assim, extremamente rápida
Muitas ficaram até, assim, meio patinando nessa situação, e até prejudicaram alguns, né, os seus alunos. Algumas, por exemplo, algumas cidades que não tinha nenhuma ferramenta para fazer isso, elas estão tendo vários problemas, inclusive com a possibilidade de perder o ano letivo, algumas crianças aí, né, algumas escolas. Então, realmente é um problema, é uma oportunidade, é claro, mas é uma situação que precisa de uma medida rápida, né? E talvez, assim, pode ser que não seja a melhor medida nesse momento, assim, a mais correta, a mais certa, a que deu tudo certinho, mas ela tem que ser colocada nesse momento, porque o tempo não pode ficar parado, né? Não, com certeza, com certeza. Temos mais alguma pergunta? Temos sim. Eu vou colocar aqui, olha. A outra pergunta que nós temos no novo normal, o compliance ganha ainda mais valor para toda e qualquer organização? Tá, vamos lá. Eu entendo, assim, essa pergunta até é interessante. Eu entendo que o compliance sempre teve valor, certo? E sempre terá valor, e deve ter. Mas eu entendo o seguinte, quando a gente fala do novo normal, uma adaptação digital, nova realidade, ele vai ter um papel muito importante, porque quando a gente fala de integridade, de transparência, num contexto de um novo normal, por exemplo, de home office, eu tenho que ter diretrizes agora das organizações nesse sentido. Uma questão muito forte que nós estamos trabalhando agora até é que as pessoas, elas querem transparência, elas querem uma comunicação clara, elas querem credibilidade. E quando eu tenho compliance, a governança, eu tenho isso como resguardo da minha reputação. Então, assim, como eu vejo como sempre importante, mas não que ele vai ser, assim, mais importante, mas ele vai continuar a ter um papel muito importante para essa mudança que está acontecendo. Uhum. Eu acho que, assim, já você de primeira já falou, né? Aquele que tinha, né, uma gestão de riscos, que já tinha planejado, né, feito a sua análise de riscos, ele pelo menos teve um pouco, talvez sofreu menos, né? Vamos dizer assim. Sofreu menos do que uma empresa que não tinha nada mapeado, né? Não tinha nenhum tipo de forma de entender como é que funcionava. O que eu faço agora, né? Bem essa questão. Nós temos aqui também uma pergunta até da Gladys Schweire aqui, olha, nossa Oi, professora. Gladys. Ela colocou aqui, accountability é um dos princípios da governança corporativa. Você Perfeito. enxerga relação com o princípio do cisne negro? Vamos lá. Tá. Eu entendo que a questão da accountability com o cisne negro tem uma questão porque tem impacto financeiro, certo? Uhum. Nesse contexto, né, de prestação de contas que a gente tem com relação à accountability, ele é muito importante. A relação com o cisne negro, você pense como o cisne negro como algo que era imprevisível, que eu não me esperava. O que eu posso ter é que no accountability, eu vou ter que apresentar efetivamente quais os impactos que esse cisne negro trouxe na organização. Então, se eu pensar nesse contexto, Gladys, sim, eu tenho uma relação entre eles, porque realmente eu vou ter um impacto financeiro na minha organização e eu tenho que prestar conta deles e eu vou demonstrar o que aconteceu. O que eu acho que, né, dentro dos princípios de governança corporativa, que transparência, equidade, accountability, responsabilidade corporativa, quando você tem uma prestação de contas, é nesse momento que vai, vamos dizer assim, nos números aparecer se eu estava preparada ou não para os meus acionistas. Ou seja, eu estava devidamente preparada para um cisne negro, eu estava com uma gestão de riscos eficaz, eu tinha um acompanhamento da governança corporativa, eu consegui instituir, a minha alta direção entendeu que a gestão de crises era importante.
porque se isso era importante e não foi implementado, isso teve impacto financeiro, eu tenho um cisne negro que não teve a capacidade de ser tratado. Isso vai refletir na prestação de contas. Eu entendo a relação nesse sentido. Nós temos aqui uma pergunta, né, também sobre o nosso terceiro setor, né, que é aonde o meio do observatório vive, né? Qual seria uma saída, Juliana, para as organizações do terceiro setor que dependem de doações para sua manutenção? A gente hoje vê, assim, é claro, todo o movimento digital, né, ele está hoje, vamos dizer assim, catalisando muito investimento, né? Mas a gente não sabe como, às vezes, se aproximar, né, o terceiro setor, como se aproximar desse métier, desse pessoal da tecnologia, ou até da questão da tecnologia, até mesmo na questão de financiamentos, de financeiro, né, que existe também, e também há um expoente muito grande, as próprias fintechs hoje que estão saindo, várias, né, um novo modelo, na verdade, né, já começou a dar os seus primeiros passos, mas com a própria questão do Covid, as coisas se acentuaram muito mais rapidamente, né, e começaram a aparecer com uma frequência muito maior. Então, como é que o terceiro setor ele pode se adaptar nesse novo mundo, nessa nova realidade, né, nesse novo normal? Tá, o que acontece? Eu acho assim, o terceiro setor é um setor como o de vocês, de ONGs, assim, que precisam estar sempre próximas dessa questão de digital. Eu acho que, num contexto atual, uma aproximação com startups que queiram, por exemplo, contribuir para vocês, organizações que não têm fins lucrativos, que muitas vezes dependem dessas doações e acabam não tendo um recurso financeiro expressivo para conseguir, né, algumas questões no contexto digital. Ou grandes organizações que queiram, né, começar a contribuir para essa mudança por parte de vocês. Mas eu entendo que talvez vocês trabalharem num campo de startups, inclusive hoje tem competições de empresas startups para desenvolvimento de sistemas, de aplicativos. Por que não pensar isso numa competição de startups em prol de uma atuação importante que as ONGs têm, para que vocês possam, né, entrar nesse mundo digital? Seja uma contribuição dessas pessoas para a sociedade através do trabalho que as ONGs realizam. Né? E hoje tem essas competições de startup, de desenvolvimento de software, que pode ser algo que se adapta a uma e pode se adaptar a outra. Eu vejo que entrar nesse mundo das startups, que estão muito ligadas à tecnologia vinda do Vale do Silício, dos Estados Unidos, todo esse contexto de avanço, pode ser muito positivo para essa entrada, né, dessa nova realidade, vocês estarem mais adaptados e poderem seguir com isso, independentemente de ter ou não uma verba para isso, porque vocês dependem de uma verba de um terceiro. Eu vejo isso como uma saída para que vocês consigam fazer isso e uma ideia até para que vocês possam refletir e desenvolver. Uhum. Você até chegou a falar sobre a LGPD um pouco, né, que agora o volume de dados está cada vez maior, né, principalmente nesse momento de Covid, onde todo mundo está se conectando, né, para falar com os seus amigos, ou seja pelo webinar, ou seja para falar com seus parentes, enfim. Isso. E como é que fica, assim, existe, até a semana passada, né, existiu uma movimentação da LGPD no Senado também. Como é que fica esse novo normal, entrando a LGPD, né? Com a gente agora, talvez a LGPD não estava pensando que esse acúmulo de dados, essa enxurrada de dados talvez fosse aparecer tão rapidamente, mas como é que fica agora a LGPD no meio desse novo normal que nós estamos vivendo? Então, o contexto da LGPD, né, nesse contexto dessa nova realidade, acredito que a cada dia mais o contexto da nova realidade vai fazer
com que eu tenho uma preocupação grande com Lei Geral de Proteção de Dados, com proteção de dados no mundo. E isso é extremamente importante sobre um contexto de integridade, sobre um contexto de transparência, com relação a tudo isso que está se apresentando. Então, a nova realidade vai trazer o contexto de trabalhos em home office muito mais presentes por parte, né, na vida das pessoas e nas organizações. E com isso, a proteção de dados vai ter que ser ainda mais forte. Nós sabemos que teve a medida provisória que prorrogou para 2021 a questão da proteção de dados. Entretanto, é algo que é importante e, inclusive, os programas de compliance, os compliance officers estão preocupados com isso, da adequação dessa nova mudança, também de como resguardar a privacidade para um contexto agora que se aplica, mas que é um caminho que não há retorno. A proteção de dados, agora, ainda mais com uma interação digital, ela veio para permanecer, para ficar, para resguardar as pessoas. Lembrando o seguinte, que eu sempre falo, nós temos hoje a Lei Geral de Proteção de Dados, mas nós já tínhamos no passado, com a legislação do Marco Civil da Internet, já uma norma em 2012 falando da proteção de dados, então já tinha isso como uma proteção relevante. Então, nesse momento e contexto, isso só vem a ser mais e mais respaldado para se consolidar. Ok. Bom, nós já estamos às 9h30 já, né? Bastante. 1h30 já no nosso webinário. Eu vou pedir para vocês, infelizmente, nós tivemos um probleminha, é a primeira vez, na verdade, que nós estamos usando essa plataforma diferente aqui, que é um novo recurso que o Microsoft Teams liberou como evento online, né, evento ao vivo, e a gente acabou faltando uma das configurações aqui. Mas nós estaremos disponibilizando todo o material da Juliana, tá, no nosso site. Esse material que ela utilizou, nós também estaremos disponibilizando a gravação, vai estar no YouTube, no link do YouTube, onde você vai poder assistir na íntegra, e também ali no nosso site nós vamos ter um formulário onde você vai poder deixar as suas perguntas, tá? E nós temos aí a possibilidade de enviar todas essas perguntas para a Juliana, e depois ela vai respondê-las aí dentro do tempo necessário, ok? Eu queria só fechar agradecendo, né, a Bertolucci, mais uma vez a presidente, né, do Observatório, a Kênia, que todos ficaram ali trabalhando juntamente com relação a esse webinar, né, hoje. Agradeço a todos. Eu coloquei agora até aqui ao vivo no Instagram, para fechar esse momento com vocês, para agradecer a todos que participaram desse webinar, espero que vocês tenham gostado. Eu também me coloco à disposição de todos vocês para que possa compartilhar um pouco mais desse conhecimento. Então, eu me coloco à disposição, eu coloquei ao final ali, eu vou até, não sei se está aparecendo aqui, né, no meu PPT, vou colocar então a parte ali do final, com relação aos meus contatos. Eu tenho compartilhado muito conhecimento através do meu Instagram, tá? E também eu tenho o LinkedIn, podem me acompanhar. Eu também criei um grupo de governança, tenho um grupo de governança, riscos e compliance no Telegram. Eu quero muito auxiliar as pessoas, porque o que eu falo e finalizo a minha frase com isso. Eu levo compliance e governança corporativa e todo o contexto de integridade e combate à corrupção como um propósito de vida, eu sempre falo isso, e ajudar as pessoas a atuarem nessa área e formar mais pessoas, para mim também fazer a diferença na sociedade, né? Eu acredito que a gente fazer um trabalho, nem que seja ali de formiguinha, um trabalho que faz a diferença, um trabalho de impactante, juntamente como o Observatório Social faz, é algo que realmente faz a diferença na sociedade brasileira e em todo o mundo. E isso está muito alinhado aos meus propósitos. Por isso que eu me coloco à disposição de vocês, tá, para compartilhar
esse material, para compartilhar tudo isso. Eu vou colocar também o material na minha página da academia.edu, eu compartilho ali artigos para que vocês possam se aperfeiçoar e fico muito à disposição. Agradeço mais uma vez o Observatório, a Kênia, a toda a equipe de vocês, a Letícia e a todos, porque eu sei que o trabalho do Observatório é um trabalho muito sério, e eu também peço para vocês ajudarem o Observatório lá com a questão do Catarse. O Observatório depende hoje, né, de instituições apoiando para que ele possa permanecer aberto, fazendo esse trabalho tão importante na sociedade. Então, contribuam com eles ali também. Kênia, tu me dá licença só um minutinho, Juliana, muito obrigada, viu? Eu gostaria de agradecer, então, antes de encerrar, agradecer a Kênia, que é uma também que tem essa missão, né? Na verdade, os 3.500 voluntários do Observatório Social do Brasil, eles têm um propósito, né? Tão importante quanto, né, de compliance, como tu colocaste, é uma paixão mesmo que a gente desenvolve, né? Um propósito de vida. E a Kênia, em especial, ela trata muito com a Escola da Cidadania, né? O Observatório Social tem vários cursos e ela se dedica muito a isso. Então, Juliana, muito obrigada a você, muito obrigada a Kênia. Foi um grande aprendizado e teremos outras oportunidades, com certeza. Fico muito agradecida em nome do Observatório Social e dos 3.500 voluntários que acompanharam, então, esse momento, e outros mais que terão a oportunidade de assistirem depois de gravado. Muito boa noite e muito agradecida por toda essa explicação e que realmente foi muito objetivo, prático e fez a gente refletir muito. Obrigada para que a gente esteja preparado, né? Não estejamos mais com tantas dificuldades quando acontecer algum imprevisto, né? Se levasse o compliance mais a sério, o impacto seria menor, principalmente, né, nas instituições públicas. Nós mesmos do Observatório Social estamos com algumas dificuldades para acompanhar entrega, né? Agora não se pode, mas nós estamos nos adaptando, dificuldades, então, também de sustentabilidade, né? Porém, a gente conta, assim, olha aí, você mesmo já trouxe algumas sugestões. Muito obrigada e boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos, muito agradecida por todos que ficaram aqui conosco. Pessoal. Uma boa semana, né? Amanhã é segunda e vamos fazer o nosso melhor, né, durante essa semana. Obrigada, Juliana, por tudo, pelo grande conhecimento que você trouxe para nós. E fiquem todos em paz e com saúde. Até logo. Obrigada. Obrigada.